Traumas podem ser dolorosos, mas também podem ser oportunidades de transformação. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite para você. Eu sou Cláudia Alvim, psicanalista clínica, e é uma honra estar aqui todas as terças nesse devocional, né? Aqui juntinho com você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu dia. E sabemos que traumas podem afetar, né, nossa vida adulta de maneira inconsciente. Então, fique aqui comigo e venha mergulhar nesse universo de fé e ciência. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu te convido, então, a fazer uma oração comigo para continuarmos, né, juntinhos aqui nesse momento com o nosso Pai querido. Então, feche seus olhos e venha orar comigo. Pai, obrigada por esse dia, obrigada por esse privilégio, ó Deus, de respirarmos, obrigada por esse privilégio de abrirmos os nossos olhos, ó Deus, e aproveitar mais um dia preparado pelo Senhor para cada um de nós. Obrigada, Deus, por tanto amor, obrigada, ó Deus, porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por quem Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha fazer presente, ó Deus, aqui na minha casa, na casa de cada um, ó Deus, que estará passando por aqui, ó Deus, para acompanhar, ó Deus, esse momento, para receber, ó Deus, mais uma porção dobrada, ó Deus, do que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a olhar os nossos traumas e ressignificá-los, ó Pai. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, dar sentido, ó Deus, a cada um deles. E que assim possamos viver de forma leve, ó Deus. E que isso não venha refletir de forma negativa, ó Deus, nas nossas vidas. Pelo contrário, que nós possamos tirar força de tudo isso e conseguir, ó Deus, viver de forma tranquila no Senhor. Assim eu te peço, esteja conosco, que Teu Espírito Santo venha, ó Pai, revelar aos nossos corações a Tua palavra, que tudo que fizermos, tudo que falarmos, seja para a honra e glória do Teu nome. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Maria José, Bela Makes, bom dia, vem chegando. Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Então vamos lá para mais um tempo, né, aí de aprendizado, um tempo de falar do amor do Senhor, né, e de tudo que Ele tem para nós, que nós possamos aprender nessa manhã, né. Então, coisa boa tá aqui juntinho de você. Tá travando aí? Aqui parece que tá dando qualquer coisa vocês vão falando aí para mim, tá bom? Mas vamos lá. Como foi a semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada, né? Uma semana de desafios vencidos. Mas vamos lá. Semana passada, quem teve aí na live, né? Que live abençoada, né? Encerramos aí então a parte que estávamos falando aí de criança interior, né? Sei que ainda existem muitos temas que acabam voltando nesse ponto. E aprendemos, né, que a infância é um chão que pisamos, né, a vida inteira. Então, que as experiências vividas, né, lá no nosso passado, elas afetam, sim, hoje, né, nossa vida adulta. Então, guarda isso daí, porque vamos abordar muita coisa ainda sobre a nossa criança. Combinado? Então, vamos lá. Quero começar pontuando com vocês que a Bíblia, ela é perfeita, ela nos mostra tantas histórias impactantes, né? Mas eu acho incrível o fato dela não esconder o lado, vamos dizer assim, não tão bom assim, né? E então ela aponta as nossas falhas, ela aponta as nossas misérias, ela também aborda histórias traumáticas vivenciadas por tantas pessoas. E quero refletir então com vocês, né, algumas complexidades como parte das experiências humanas.
Então, fazendo uma análise rápida aqui, quando olhamos, né, para a criação e a queda, nós vemos então Adão e Eva perdendo a inocência, né, introduzindo então o pecado no mundo, trazendo dor, sofrimento, alienação, né, ou seja, uma desconexão com Deus, uma perturbação mental, uma vergonha, um medo, um desamparo, né, e tantas outras coisas. Bom dia, mãe. Então, outra situação que eu quero pontuar aqui com vocês, né? O dilúvio. Quando Noé passou ali pelo dilúvio, né? Ali então houve um trauma coletivo. Né? Embora sua família estivesse protegida, houve uma destruição da humanidade, né? O que configurou em dor, perda, né? Ainda quando o povo de Israel, quando enfrentou a escravidão lá no Egito, imagina aquela jornada difícil ali naquele deserto. Com certeza essas experiências de opressão e libertação foram marcadas por lutas e frustrações. Em Salmos também vemos muitas expressões de desespero, né? Que ressaltam dores e traumas emocionais. Salmos 22, por exemplo, ele inicia lá, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Olha isso, olha esse, né? Esse grito de socorro, de desespero, né? A sensação de abandono. E isso reflete um profundo sofrimento. Enfim, né? Podemos trazer a vida de Davi, de Jó, né? Foram marcados também por traumas, sofrimentos profundos, perseguições, dores, perdas, lutos, né? Como Jó, né, vivenciou percas aí de amigos, de familiares. E temos ainda uma grande referência, que foi Jesus. Jesus viveu algo muito traumático. Que era algo mais traumático do que a própria crucificação, né? E aqui não estamos falando só de dor emocional, mas também de dor espiritual e física. Imagina isso. Mas a ressurreição, por outro lado, né, traz a esperança da redenção após o trauma. E glória a Deus por isso, há esperança para nós. Há esperança para nós. Então, assim, como Paulo também, né, podemos citar aqui, precisamos perseverar nas nossas próprias tribulações. Difícil, hein? Mas ele nos mostra que é possível. Ele nos mostra que isso é possível. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos 5. Pega a sua Bíblia aí, já pegou a sua Bíblia, seu café. Romanos 5, versículos 3 a 5. Vamos ler? Romanos 5, olha o que diz, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência, né? O caráter aprovado. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que Ele nos concedeu. Olha só, quando ele fala aqui que a nossa esperança, ela não confunde, ela não decepciona. Então, nós temos esperança, glória a Deus por isso. E olha também o que diz 2 Coríntios 4:17. Vamos lá, mais para frente aí um pouquinho. 2 Coríntios 4:17. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
Bom dia, Ângela. Bem-vinda. Todos esses exemplos mostram que a Bíblia não ignora o sofrimento humano. Pelo contrário, nos mostra bem que nesse mundo teremos o quê? Aflições. E aqui não especifica raça, gênero, classe social, mas inclui o quê? Todos os indivíduos e comunidades. Concordam? Então, um fato importante a se destacar é que a vida ela é cheia de desafios. E muitas vezes nos deparamos com experiências que nos marcam profundamente. Como eu disse no início, os traumas podem ser bem dolorosos, mas também podem ser oportunidades de crescimento e transformação. Por que não? Mas crescer dói. Falamos isso semana passada, né? Cada um de nós experimentamos essa dor de maneiras diferentes. Mas a verdade é que dói. A dor é legítima. Mas o que nós vamos fazer com essa dor? Nós temos opções, graças a Deus por isso. Nós podemos escolher transformar essa dor em testemunho, em coisas boas, Ajudar o outro. Ou podemos afundar nessa dor. Entrar para um quarto, se lamentar e nos acabarmos nessa dor. O que você tem escolhido aí do outro lado? Na perspectiva psicanalítica, o trauma pode ser definido como uma experiência que provoca um impacto emocional intenso, frequentemente associado a eventos aí que até ultrapassam a capacidade de processamento, do nosso processamento. Então eu explico para você. São eventos que acontecem tanto no físico quanto no emocional. Podem ocorrer tanto na infância quanto na vida adulta, Ela não vai escolher aí, Então pode acontecer em qualquer momento aí da sua vida. São lembranças que você guardou, que você reprimiu aqui dentro e que ficaram esquecidas lá no seu inconsciente. E isso vai se manifestar de alguma forma, seja em ansiedades, depressões, fobias, distúrbios, de comportamento. E muitos não conseguirão processar tudo isso e se tornarão pessoas reativas, Você vai dar um abraço, ela já chega para trás, ela se esquiva, Ou ela recebe uma palavra e ela já vem com outra em cima, para justificar ou para, tenta se explicar de todas as maneiras. Outras que vão usar mecanismos de defesa, que são estratégias do ego para proteger de situações que geram aí sofrimentos, Ou seja, são formas de defesa que o inconsciente encontra para reprimir certos desconfortos. Ninguém quer sentir dor de novo, ninguém quer sentir desconfortável, E precisamos cuidar, então, para que esses traumas sejam curados de verdade. Porque corremos um grande risco, de sermos retraumatizados. E aqui está o perigo, O que torna ainda mais reprimidos do que antes. Sabe aquele coração que está tão cansado de receber pancada e daí ele fica enrijecido e ele fica se protegendo de não receber mais pancadas? É mais ou menos isso. Então, por isso, que vemos muita gente áspera por aí. Essa semana a gente foi lanchar e daí passa uma pessoa com o cardápio na mão e o rapaz que estava na outra mesa falou assim: moça, pode trazer a conta? Ela bateu no ombro dele e falou assim, bem, sabe, assim, bem áspera, bem, com a voz bem forte, ela bateu no ombro dele e falou assim: meu querido, eu não sou garçonete daqui, eu não trabalho aqui. Aí, ela falou alto, ríspida, e, todo mundo da mesa ficou assim, a gente do outro lado não sabia se ria, sabe? Aquela coisa, assim, chocante. Aquela coisa que choca, você sabe, se você ri, se você... Muito estranho a reação dela, sabe? Ela podia ter sido um pouquinho mais amável, não precisava de tudo isso,
E muita gente fica assim, ai, é porque minha personalidade é forte, né? Outras, ai, eu sou grosseira mesmo, né? Mas não é. A verdade é que não é. Porque muitas carregam dores e elas acabam enrijecidas pela circunstância, né? E acaba explodindo a cada resposta que precisa dar. E claro, toda ação tem uma reação, então todo tipo de trauma existe um sintoma, né? Que a pessoa apresenta, que cada pessoa vai apresentar. E, né, vou pontuar alguns aqui para vocês, como flashbacks, pessoas que vivem, né, buscando reviver esses traumas inconscientemente, né, claro, como se tivesse acontecendo ali naquele momento. Segundo, ansiedades e medos, né, são gatilhos acionados. Terceiro, depressões, sentimentos persistentes de tristeza, desespero, até mesmo de apatia. Quarto, dificuldade de concentração, ela não tem foco. Quinto, alteração do sono, né, insônias, pesadelos. Sexto, isolamento social, né, evita interações, né, quer afastar de todo mundo. Sete, mudança de humor, né, irritabilidade, explosões emocionais, oscilações de humor. 8. Sintomas físicos, queixas sintomáticas como dores de cabeça, dores no corpo, problemas gastrointestinais. 9. Despersonalização, é aquela sensação de estar conectado de si mesmo ou até mesmo do ambiente. Acontece muito, né? E 10, dificuldade de estabelecer relacionamentos, né? Não consegue confiar nos outros, tem medo de intimidade. Então, como tratar tudo isso? Como, né, a gente pode olhar para isso e trazer para fora para que seja tratado, né? Então, o nosso trabalho terapêutico, ele consiste em trazer conteúdos lá do inconsciente para com nossa consciência, né? Então, traz do inconsciente à consciência. E o que permite, né, que o cliente, o paciente processe e consiga interagir com as suas experiências de narrativa de vida. E assim a gente vai conseguindo ajudar, né, na elaboração emocional como um caminho de cura. E vale ressaltar que cada caso é único. Cada caso é único. Trabalhamos a associação livre, onde deixamos aí, né, o cliente falar à vontade, né, livremente, expressar seus pensamentos, seus sentimentos, memórias, né, e esse processo é libertador. É libertador. E claro que tudo isso acontece em um espaço seguro, sem julgamentos, né, e sempre buscando aí, então, uma forma de integrar partes, né, de suas experiências de forma saudável. E, claro, ressignificando tudo isso, né? Trazendo palavras boas sobre as palavras ruins que você ouviu e tantas outras coisas, né? Então, lembrando que todo tratamento psicanalítico é um processo que leva tempo e paciência, né? Até outro dia eu vi um meme assim, que não é como o miojo, que você faz uma terapia de 3 dias e já tá pronto. Não, não é assim. Né? Olha quantos anos aí você já viveu, então tanta coisa, né, tem para ressignificar. Então leva tempo, precisa de paciência, sabe? Mas é fundamental para uma cura efetiva. E a aceitação é o primeiro passo. Aceitar que passamos por momentos difíceis e que, sabe, que não precisamos nos render a eles. Nós precisamos reconhecer a nossa dor e permitir que ela faça parte da nossa jornada, né? Sentindo essa dor? Claro que não. Claro que não, né? De uma maneira cicatrizada, né? Que quando você toca na ferida, você não sente mais aquela dor, né? Não te dói lembrar. Até vira um testemunho. E quando alguém vem te pedir ajuda, você tem autoridade para ajudar essa pessoa, porque você passou, você vivenciou tudo aquilo, né? Precisamos ter esse ato de auto-amor e coragem. Ressignificar é preciso,
E sua dor, ela não pode te paralisar. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu também sei que é possível. Eu sei que é possível. E eu quero compartilhar um trechinho. Ontem eu fui no lançamento do livro da doutora Ângela, Caminhos de Esperança. Muito bom, muito bonito o livro. E aqui tem uma parte que me chamou a atenção, que é o tema de hoje. E eu quero compartilhar com vocês. Que fala assim, ó. O que é um trauma e como ele molda a nossa vida. Então, eu achei muito legal, muito interessante. E eu quero ler para vocês esse trecho aqui. E ela diz assim, doutora Ângela Cirino, né? Cirino. E ela diz assim: traumas não são apenas cicatrizes invisíveis, são ecos do passado que moldam nossos passos no presente. E é bem verdade, olha que forte isso. Um trauma é muito mais do que a palavra pesada que frequentemente associamos a tragédias óbvias. Ele pode ser comparado a uma rachadura na fundação de uma casa, muitas vezes invisível à primeira vista, mas capaz de comprometer toda a estrutura com o passar do tempo. Trata-se de uma ferida emocional, psicológica ou física que afeta a forma como vivemos. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas como sentimos e processamos a questão. Para alguns, um tombo na infância pode ser lembrado como um episódio de risadas. Mas, para outros, a mesma experiência se transforma em uma humilhação. Olha que forte isso. Essa diferença ocorre porque traumas não se medem por fatos em si, mas, como a gente falou, varia de pessoa para pessoa. Afinal, cada um tem um limite emocional. Imagine um copo sendo cheio de água e aos poucos, gota a gota. O trauma é aquela gota que faz o copo transbordar. Ele nos desestabiliza, mas ainda quando não sabemos lidar com a situação. O mais preocupante é que às vezes convivemos com traumas de forma tão habitual que já não conseguimos nos lembrar de como era viver sem eles. Essas questões podem surgir em qualquer momento da vida, mas seus impactos dependem da fase em que nos encontramos, Aciona gatilhos. A infância, por exemplo, é o solo fértil das emoções, onde tudo começa. Por isso eu falei, guarda aí, porque nós vamos sempre voltar à nossa criança. Não tem como fugir dela, Afinal, é o solo que nós pisamos a vida toda, Nessa fase, absorvemos informações sobre quem somos e como o mundo funciona. Cada experiência vivida, seja ela boa ou ruim, planta uma semente em nossa formação. Por exemplo, pais ausentes ou emocionalmente indisponíveis, violência doméstica, física ou psicológica, ou mesmo abusos, causam feridas que podem levar anos para cicatrizar. Por isso, é preciso ressignificar, Não só varrer para debaixo do tapete, porque uma hora ou outra a sujeira vai vir à tona, Então a gente precisa limpar da forma correta. Palavras de desvalorização, apesar de parecerem inofensivas para quem as pronuncia, frequentemente acabam corroendo a autoestima de uma criança. É aquele caso, Quem fala não sente, não percebe, mas quem recebe, quem ouve, Pode ser doloroso, pode ser traumático, aquilo pode ficar martelando ali na cabeça da pessoa, A gente não sabe como a pessoa vai receber. Comparações com irmãos ou colegas, abandono emocional ou físico, entre tantas outras questões, são experiências que têm o poder de moldar a percepção de uma criança sobre si mesma, por menores que possam parecer aos olhos dos adultos. As consequências podem ser variadas, dificuldades em estabelecer vínculos afetivos ou confiar em outros, sem contar o medo do abandono ou os problemas de autoestima.
A adolescência, por sua vez, é aquela fase em que sentimos tudo com intensidade máxima, mas ainda estamos tentando entender quem somos. Quem tem adolescente, né? É um período em que pertencimento e aceitação fazem toda a diferença. Para muitos, esses anos são permeados por experiências que deixam marcas consideráveis. Bullying e comentários depreciativos sobre a aparência, paixões não correspondidas, a perda de um ente querido, rompimentos de familiares, críticas à sexualidade ou abusos emocionais ou sexuais. Experiências assim, vividas em uma fase tão delicada, acabam moldando a percepção que as pessoas têm a respeito de si mesmas. Não é surpresa nenhuma que entre as possíveis consequências estejam comportamentos impulsivos na tentativa de encaixar em algum lugar, dificuldade para se relacionar, procrastinação, além de quadros de depressão e pensamentos, eu não posso dizer a palavra aqui, né, senão a live cai, mas de autoextermínio. Contudo, mesmo aqueles que desfrutam de uma infância e adolescente tranquilas não estão imunes a traumas na vida adulta. Afinal, viver significa inevitavelmente lidar com perdas, fracassos, circunstâncias inesperadas, morte repentina de um ente querido, um divórcio traumático ou uma traição, crises financeiras, desemprego, episódios de violência ou acidentes graves. As consequências tendem a ser as mais diversas possíveis. É comum que surjam crises existenciais, marcadas pela sensação de perda de propósito e por um questionamento do próprio valor. Em certos casos, o medo de novas decepções ou uma desconfiança exagerada levam ao isolamento social. Para algumas pessoas, o peso emocional se acumula de tal ponto que começa a ter pensamentos depressivos ou até mesmo de autoextermínio. Enfim, é verdade que não podemos mudar o que foi dito ou vivido. Grava isso daí, nós não podemos mudar isso. Porém, olha que interessante, todas essas questões não precisam ser sentenças perpétuas, sabe? Muitas vezes nós trazemos isso para nós e nós vivemos isso como uma sentença, vivemos uma culpa, né? Trazemos todo esse peso sobre nós. E pelo contrário, o que antes parecia um grilhão pode se tornar em asas que nos libertam e nos permitem voar em direção a uma vida melhor. Liberte dessas correntes, né? Crie asas, voe. A chave está em aceitar o que fomos, sem medo de reinventar cada passo. O medo não pode te paralisar, não pode. E aqui tem mais um trechinho, aguenta aí que eu vou ler esse trechinho aqui também, que é muito importante. Como traumas se manifestam? Quando não tratados, traumas encontram formas criativas e destrutivas de se manifestarem. Precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, né? Às nossas sensações, né? É perigoso isso. Temos que tomar cuidado porque escolhas impulsivas ou até mesmo autossabotagem podem ser indícios de traumas mal resolvidos. Explosões de raiva ou crises de choro, um medo inexplicável de situações cotidianas, doenças autoimunes, insônias, dores de cabeça frequentes, obesidade e até problemas digestivos, né? Como a gente já comentou um pouquinho antes. Todas essas questões podem sim ter origem emocional e a gente não pode negligenciar esse fato, né? Eu tô com dor aqui porque eu limpei casa, né? A gente sempre acha algum problema à nossa volta pra gente colocar a culpa da nossa dor. Mas muitas vezes tá aqui, porque tá guardado, tá reprimido, sabe? O nosso corpo fala, por isso é preciso aprender a ouvi-lo, sabe?
Traumas emocionais tendem a se manifestar por meio, sim, de doenças, né, psicossomáticas, aquelas em que a mente grita, mas é o corpo que sente. Olha que interessante isso. São manifestações físicas que têm raízes emocionais, ignoradas até que o corpo resolva nos dar uma bronca com sintomas reais. Um exemplo é a enxaqueca. Sua origem pode estar ligada ao perfeccionismo, à sobrecarga mental e ao famoso hábito de guardar tudo para si. Engole o choro, você ouviu isso? Fica calada, cala a boca, não fala nada, né? Inclusive o não que você queria ter dito. Posso citar também problemas como gastrite e úlcera, condições que podem surgir como reflexo de ansiedade, raiva reprimida e dificuldade em digerir certas situações ou até mesmo pessoas. Os problemas podem ser ainda mais sérios. A asma, por exemplo, muitas vezes surge associada a um medo de perder o controle ou a sensação de estar emocionalmente sufocado em contextos tóxicos, como um relacionamento complicado ou um trabalho opressivo. Não espere o corpo pedir socorro. Escute suas emoções antes que vire um diagnóstico. Sabe? Condições como síndrome de intestino irritável, fibromialgia, insônia, doença autoimune como lúpus e artrite reumatoide e até mesmo obesidade. Todas são formas que o corpo encontra para mostrar que algo está em desequilíbrio. Sabe? O trauma, ele não vai desaparecer por conta própria. Você precisa olhar para trás. Você precisa dar atenção a ele para ressignificar tudo isso, sabe? Precisamos dar um significado para a ferida que está aberta. Se nós não fechamos a ferida, ela vai sujar outros, né? Quando você sangra em cima de outros, em cima de coisas, né? Sai pingando sangue, não tem como. Então, nós precisamos resolver isso, sabe? E tantas outras coisas, como rejeição, abandono, humilhação, abuso, né? São situações dolorosas que podem afetar a forma como nós vemos a nós mesmos, os outros e o mundo. Então, precisamos ficar atentos a todas essas questões, né? Tem tanta coisa interessante aqui. E ela finaliza o capítulo dizendo assim: deixar um trauma de lado é como construir um castelo em terreno instável. Cure o que o feriu, para que nada paralise quem você nasceu para ser. Olha que lindo isso. Muito lindo, né? Nós precisamos ouvir as nossas emoções. Precisamos ouvir, né? O nosso ser, a nossa alma, que às vezes fica gritando e a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Para que possamos viver, sim, uma vida, sabe, resiliente, uma vida na qual nós nos valorizamos, entender o que sentimos. E só Deus que nos dá graça. Corre para Deus e fala: Pai, tá assim, tá doendo. Eu não consigo sozinha. E se ainda, né, for preciso, busque sim uma ajuda terapêutica. Né? Busca, para que você possa se entender, né? Mexer nisso daí, vai doer. É um pouquinho chatinho, né? Porque às vezes a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer, né? Então nós precisamos. Eu tô atendendo uma moça que ela disse assim: eu não quero ter filhos. Eu falei: por quê? Não quero. Criança dá trabalho, criança isso, dá muito gasto, aquilo outro. E daí isso, né? A gente começou a trabalhar isso, comecei a conversar com ela e comecei a mostrar algumas coisas, né, na Bíblia para ela. E daí na sessão seguinte,
Ela me mostrou um tanto de livro, eu falei, oi, que é isso? Ela falou assim, eu estou aprendendo mais sobre criação de filhos. Eu falei, como assim? Ela falou assim, o que você me disse mexeu comigo. E daí a gente foi descobrindo tantas coisas, né, do passado dela, que refletia, né, na questão dela não querer ter filhos. E eu falei, não combina, você adora criança. E por que você não quer ter filhos? E a gente foi. Até a gente descobrir o porquê. E hoje é a coisa mais linda. Ela tá estudando e se permitindo. Deus dá um filho para ela. Então é possível, sim, você ressignificar os seus traumas. Era um trauma guardado lá da infância dela. E ela não tinha noção disso, porque estava no inconsciente, era algo que ela não queria lembrar, que ela reprimiu, ela jogou para trás, né, no esquecimento. Ela varreu para debaixo do tapete, vamos falar assim, né? Então, eu tô esperando qualquer hora receber uma notícia dela aí de um exame positivo e é bênção de Deus e é gratificante tudo isso. Então, tem coisas que a gente acha que a gente não quer, coisas que a gente acha que a gente não pode, né? Ah, eu não posso ter porque eu não mereço. Por que você não merece? Né? Tantas outras coisas, tantas outras questões que a gente guarda aqui. E a gente acha que, era assim que era para acontecer. Esse é meu fardo, eu preciso carregar. Não foi isso que Jesus disse, né, na Bíblia para nós. Tá cansado? Vinde a mim, né? E Ele nos dá alívio, Ele nos dá descanso, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento e nos faz entender, né, o que nós carregamos, a dor que nós carregamos, ela não precisa nos sufocar. Nós podemos transformar toda essa dor em algo bom, como é o caso dessa minha cliente. A dor dela, hoje ela está trabalhando nessa transformação. E eu acredito que vai vir um lindo bebê por aí. E eu tenho certeza que ela vai cuidar e amar com muito carinho. Então é muito interessante esse processo de ressignificação. E é preciso. Nós precisamos ressignificar a nossa vida. Então, guarda isso aí no seu coração. Que Deus abençoe sua vida e que você se permita, né? Aceite tudo isso. Aceite, né, a sua dor e traga sentido a ela, para que ela possa transformar em algo bom, em algo bonito, em algo que seja leve de ser vivido, né? Sem que isso afete a sua vida adulta hoje. Combinado? Então, espero que tenha sido bênção para a sua vida, que Deus traga discernimento aí sobre o seu coração, coloque luz aí onde está escuro, onde precisa, né, ser varrido, ser tratado e ser trabalhado. Se permita, se permita. Que Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente semana e que Ele possa te guardar como a menina dos olhos dele. Um beijo no coração e até semana que vem. Com Deus!